Amigos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nossas primeiras palavras sejam essas de agradecimento à Casa de Leon Denis, ao Centro Espírita Leon Denis, que traz oportunidade de estudo para todos nós na convivência do Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita. Então, que possamos refletir hoje através da página trazida por Antônio de Aquino, pelo Espírito Antônio de Aquino, na psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, a vivência, a experiência que Antônio de Aquino, esse espírito trabalhador do Cristo, demonstrou nas suas palavras a realidade dos conceitos de paz, né? De vida em abundância. E sentimos aqui na palavra de Antônio de Aquino que a realidade dessa vida em abundância se traduz pelo que tem em cada um de nós. Porque se ele fala que a vida em abundância é a paz, como nós vamos ter paz sem a consciência tranquila? Nós, estudando a doutrina espírita, entendemos que para termos paz só há um momento. A paz de consciência é estarmos tranquilos diante dos nossos atos. Não haverá paz para aquele que está com ódio, com rancor, com mágoa. Não haverá paz para aquele que está desconfiado, para aquele que não tem segurança, para aquele que não confia no outro. Não há paz para esse. Imaginar nós estarmos fazendo a convivência toda que nós temos na vida e buscarmos essa paz, que é a serenidade e o equilíbrio em nós, para que essa vida em abundância que o Cristo veio dizendo que traria para todos nós, exista no nosso convívio. Como? Se nós não conseguimos o equilíbrio adequado nas coisas mais simples do dia a dia. Estamos normalmente irritados, tristes, amargurados, com rancor em nossos corações. Então, avaliar o que é essa paz para cada um de nós é começar a sentir o que é que nós temos de negativo que impede que essa paz possa vivenciar, né, em nós, ou exteriorizar de nós com abundância, ou seja, com totalidade. Não tem fim, ela é intensa. Nós precisamos de nos enxergar. Se não, estaremos buscando, dentro das palavras que Antônio de Aquino colocou aqui, a demonstração de que é fácil falar, mas é difícil executar o que se fala. Quando ele diz lá, mostrarei a toda a humanidade que as palavras do Cristo por a vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver. Não são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Então nós temos sentido de viver que a doutrina espírita auxilia a gente a perceber as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e vivermos a potencialidade que nós temos com abundância. Mas não podemos carregar em nós as inseguranças, a dúvida de que nós podemos ser felizes. Se eu tiver dúvida de que eu poderei ser feliz, como que eu vou desenvolver essa felicidade em mim? A dúvida no relacionamento, na busca da felicidade no relacionamento, querendo que o outro seja aquilo que a gente espera ou que desejamos que faça para nos fazer feliz. Então estou depositando a minha felicidade no outro e não na conquista interior. Mas se nós desenvolvemos em nós todas as alegrias de transformação íntima, na certeza da alegria de superar cada obstáculo, começamos a identificar em nós essa paz. Porque vamos ver as dificuldades, vamos ver os problemas, mas iremos ver também a superação. Quantos homens sofreram com isso? Quantas pessoas passaram dificuldade, que deram demonstração para nós? Temos o caso do nosso irmão Francisco Cândido Xavier,
ele é para todos nós um grande exemplo. E dentro desse exemplo, ele passou por lutas imensas, quando ele, na sua juventude, começando a escrever ou psicografar com os seus 27 anos, mais especificamente, após os seus 17 anos, que ele teve a sua percepção da sua mãe, que lhe trouxe orientações, e depois várias psicografias, mas quando ele se determinou, junto com Emmanuel, e perguntando Emmanuel a ele se ele estava disposto a essa atividade, e o que precisava para essa atividade, ele pergunta a Emmanuel, que é o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, e ele diz, Emmanuel, disciplina, e mais o que? Disciplina. E mais o que é preciso? Disciplina. Então, a determinação da disciplina, ela está o quê? No objetivo, naquilo que se quer alcançar. O homem que não é disciplinado não consegue alcançar o seu objetivo. E a disciplina não é seguir regras, porque seguir regras é olhar as placas de trânsito e você segue. Quer ver disciplina por regras? Bota lá na placa de trânsito lá, só dizendo, não é permitido passar mais de 60. Não é isso? E as pessoas passam mais de 60. Agora, coloca ali uma máquina que fotografa e uma máquina que diz a velocidade que você passou. Aí o que começa a acontecer? Chegam as multas, não é? Quando as multas chegam, ninguém quer pagar a multa. E começa a sofrer por conta de alguma coisa. O que acontece a sofrer? Indisciplina. Não obedecemos uma lei. Então a gente é disciplinado pelo sofrimento. É simples. Porque movimentou alguma coisa em nós, doeu em nós. Então a gente, olha só, ali naquele local, naquela placa lá de 60, tem lá um marcador de velocidade. Você tem que passar lá devagar. Precisava de falar isso para outra pessoa? Ou para nós mesmos? Então a gente só passa naquele local a 60 porque tem um marcador de velocidade. E esse marcador de velocidade vai cobrar da gente e vai nos multar e vai doer o nosso bolso, e por isso que a gente diminui. Mas se não tiver, ou se tiver escangalhado, não, tudo bem, esse daí está escangalhado. Aí a gente passa a 70, passa a 65. Então onde que está a disciplina do pensamento? Então se a gente sabe que é 60, vamos passar a 60. Independente de ter um marcador de velocidade. É a disciplina de querer fazer o certo, o melhor, o correto, o bem. E nós precisamos de coisas para nos disciplinar. Precisamos de instrumentos para colocar a gente no caminho mais seguro. O nosso corpo gera disciplina para nós. Nosso corpo reclama maus tratos que nós fazemos ao nosso corpo. Mas quando chega lá na frente e vem a doença, vem o problema, aí nós começamos a perceber que fomos indisciplinados em alguma coisa. E começamos a renovar nossa conduta, nossa atitude. E assim vai a vida. A disciplina em tudo, ela determina o objetivo que se quer alcançar. E quanto mais disciplinado, mais nós conseguimos aquele objetivo. Na realidade da reencarnação, a mesma coisa. O nosso nobre Francisco Cândido Xavier passou por muita luta. E quando ele traz à luz o primeiro livro, Parnaso Além Túmulo, 60 poetas ou mais, escritores brasileiros, portugueses, com poesias, prosas, com poemas. E dentro da sociedade do movimento espírita, vamos dizer assim, muitos não acreditaram, nem os seus familiares acreditaram na possibilidade dele trazer à luz a característica da personalidade de cada um daqueles escritores. A estrutura da Federação Espírita Brasileira também ficou em dúvida e teve que observar o que estava acontecendo com aquele jovem que chegava de uma cidade de Minas Gerais, trazendo a realidade daquela autoria de vários poetas brasileiros. E várias situações ocorreram, críticas e mais críticas, até chegar à Academia Brasileira de Letras e observar e pesquisar cada um daqueles poetas, e identificar a característica deles, a personalidade deles naqueles poemas.
mas mesmo assim não acreditaram. Então Chico Xavier até disse, olha, se não é de cada um desses espíritos que trouxeram essas informações, eu só tenho o primeiro ensino, que hoje é o ensino fundamental, né? Só tenho o primeiro ensino. Então, se não é dele, se é meu, então eu mereço uma cadeira, né? Na Academia de Letras, né? Então, todos preferiram aceitar que eram dos espíritos as informações. As coisas aparecem nas lutas da vida da gente com determinação e as provas chegam para a gente avançar. E às vezes a gente não sabe como isso acontece, porque dentro das questões da lei de Deus, fazem com que as coisas cheguem em nossas vidas para dar um rumo aos objetivos da nossa encarnação. Então, cada um de nós aqui também passa por provas. Mas Antônio de Aquino veio falar que Jesus demonstrou que ele veio trazer vida em abundância e veio demonstrar a realidade dessa vida em abundância relacionada ao reino dos céus, à vida espiritual. E quando Antônio de Aquino aqui demonstra as provas que o próprio Cristo passou, o Cristo também acreditaram todos nele? Acreditaram no Cristo os fariseus, os doutores das leis? Os judeus, todos acreditaram? Foram muitos poucos que acreditaram no Cristo, diante da multidão daquela época. E ele veio, percebendo a dor da multidão, trazer o que ele tinha de mais belo, o amor, esperança, vida espiritual. Ele aliviava as dores, curando as pessoas. Imaginasse que o Cristo só falasse, não aliviasse dor de ninguém, não curasse as pessoas. Como que as pessoas sofridas iriam se aproximar dele? Não iriam. Elas iriam buscar outras coisas, porque ouvir é uma coisa, mas aliviar a nossa dor é outra, bem diferente. Quando a multidão estava junto do Cristo, os seus discípulos se aproximaram e disseram, mestre, existe uma multidão e eles estão famintos. O que fazer? E Jesus vai e pergunta, o que tendes? E eles apresentam alguns pães e alguns peixes. E ele fala, coloque tudo na cesta e comece a distribuir. Mas, mestre, é tão pouco. Distribuam o que tem. E cada vez que eles vão distribuindo os pães e os peixes, e a cesta não parava de ter pão e peixe. Na multiplicação ali do que era o conteúdo, podemos colocar isso numa forma figurada também. A multidão faminta, e Jesus pergunta, o que tendes? Se Jesus perguntasse para cada um de nós, na nossa multidão faminta do nosso lar, faminta de amizade, faminta de carinho, faminta de perdão, faminta de esperança, faminta de equilíbrio e de visão espiritual. O que tendes, se perguntasse a cada um de nós, para oferecer à sua multidão, à sua pequena multidão? O que tendes? O que nós iríamos apresentar? Então Jesus foi belo em olhar para os discípulos e dizer assim, ó, se ele pudesse dizer, naquele momento ele diria, olha, eu posso chegar e fazer alguma coisa para organizar dentro do fluido espiritual condições de alimentar as energias físicas de cada pessoa e elas se sentirem saciadas. Se o Cristo andava sobre as águas, se ele estendia suas mãos, mandava a tempestade parar, acalmar e abrandar e parava, se ele curava os cegos, os leprosos, porque ele não poderia lançar do seu pensamento fluidos com tantos espíritos para fazer com que a multidão se sentisse saciada? Mas ele perguntou aos discípulos, o que vocês têm a oferecer? O que você tem para oferecer para a multidão faminta? Essa é a diferença. Então nós temos que olhar isso com relação à nossa vida. Vida em abundância que o Cristo tem para oferecer, ele tem. E ele veio fazer isso.
Mas se ele pergunta a cada um de nós, o que tendes? O que nós vamos apresentar para acalmar a nossa família? Para acalentar o coração de um filho transtornado, de um espírito que retorna para ser nosso filho. Mas ali está um espírito que nós precisamos de amor e de esperança e de perdão entre nós dois. É só um espírito que Deus coloca na estrutura reencarnatória do grupo familiar. E mais do que tudo, do que a educação, do que o canudo debaixo do braço para ser um doutor, no processo da sua profissão, mais do que isso, ele precisa de amor, de amizade, de esperança, de paz. Ele precisa da união entre esses espíritos, pai, mãe, irmãos, porque ali está um núcleo familiar. Porque se todos tivessem que ser doutores diante da estrutura material, nós todos teríamos que reencarnar em países de primeiro mundo, onde essa condição é possível. Quero ser um astronauta, e serei um astronauta, mas reencarnar no Paquistão, na África, ou no Nordeste, no nosso Brasil, em situações precárias, ou Deus é injusto, ou Deus é justo. E se isso acontece, há uma necessidade daquela estrutura do grupo reencarnatório, onde esses espíritos precisam avaliar o que temos para oferecer onde nós estamos, na nossa encarnação. O que temos? Isso para o nosso grupinho de espíritos. Se nós não sabemos ainda lidar com o nosso grupinho de espíritos, de carinho, de respeito, da fragilidade, como o nosso nenenzinho que está ali, não é? Que chega precisando do colinho da mamãe, do leite materno, possibilitando vida. O que temos a oferecer nessa paz? Precisamos, como diz Antônio de Aquino, sermos mãe, sermos pai. Precisamos de ter esse sentimento de amor, de proteção, de segurança. Precisamos de fazer isso independente de qualquer pessoa, independente dos nossos filhos consanguíneos. Precisamos de exteriorizar essa vida em abundância que o Cristo fez. Ele foi mãe, ele foi pai, ele foi irmão, ele foi amigo. Nós precisamos fazer com que isso seja natural em nós, porque ele veio trazer vida em abundância. Mas ele não veio dizer assim, toma essa vida em abundância. Ele veio dizer, o que você tem para fazer com que possa gerar o melhor para o outro? O que você tem para sair de você de bom? Gerar essa vida em abundância em você e você transmitir isso para os que estão ao seu redor. Antônio de Aquino demonstra isso na nossa página de estudo. Ele fala claramente sobre isso. E cada um de nós passa por provas. O nosso nobre Francisco Cândido Xavier passou por grandes lutas. A sua família não entendeu muito bem a proposta que teve ele, que todos vocês devem ter visto o filme da vida de Francisco Xavier, não é isso? E vocês viram lá o quanto foi difícil. O processo mediúnico acontecendo no lar dele e ele tendo condições de aliviar as dores da sua própria irmã, que no processo obsessivo de um espírito que agia sobre ela, ele conduziu as coisas com paz, porque ele tinha o que oferecer. Ele tinha para oferecer aquilo que era dele e transmitiu, falando para o espírito, calma meu irmão, por que você faz isso? E ofereceu àquele espírito algo que os outros não puderam oferecer, porque não tinham entendimento, não tinham no seu coração para irradiar. Muitas vezes nós temos processos assim em nossas vidas, em nossas famílias, e não é diferente para o nosso nobre Francisco Cândido Xavier. Ele passou por provas. E por que cada um de nós não irá passar? Jesus foi condenado e perseguido, por que nós não seremos? Quem somos nós para sermos diferentes? Essas necessidades de todos esses casos tem que ser um mecanismo de progresso. Nós temos que enxergar onde que estão as nossas falhas para não sermos melhores. Se alguém diz, aquela pessoa tirou a minha paciência. É estranho isso, né? Mas se você é paciente, como alguém tira uma paciência de você, né? Fica muito estranho isso.
Não dá para ser, né? Perdi a paciência por causa daquela pessoa. Então, como você vai fazer para achar essa paciência, né? Talvez nós possamos dizer assim: eu me deixei levar pelas minhas imperfeições e saí do meu estado pacífico, saí do meu equilíbrio, saí do meu estado de tranquilidade, por conta que não compreendi as dores ou a atitude do meu irmão, por conta que não fui tolerante, não tive indulgência, não tive entendimento do sofrimento daquela pessoa quando trouxe aquela palavra de uma forma agressiva. Percebi a minha imperfeição porque não pude levar para ela algo melhor. Não pude levar para ela a paz que eu achava que tinha. Então, a pessoa pode perder a paciência nesse sentido dela não saber encontrar ou manter a paz em si. É essa a realidade que nós temos que buscar a cada momento, de transformar em nós as potencialidades que temos, que às vezes não conseguimos deixar ela florir, por conta de um bichinho que corrói o nosso coração, não é? Que é a ferrugem espiritual. Já viu ferrugem espiritual? É assim, corrói, que é o orgulho. Orgulho é a ferrugem espiritual. Impede a gente de progredir. Como impede? Quando nós sentimos o nosso orgulho ferido, aquela paz termina, aquela paciência termina. Vem o transtorno das emoções e lá lançamos tudo que brota de nós com abundância, mas não é de paz. Rancor, de mágoa, de tristeza, de insegurança. Então, como nós podemos olhar processo de paz e abundância sem provas? Jesus mostrou isso, que Ele veio trazer paz em abundância, veio trazer vida em abundância, mas nós tínhamos que olhar todo o sacrifício que seria necessário. Ele demonstra isso com a sua vida, e todos aqueles homens que nós conhecemos na humanidade, que lutaram pela paz, que lutaram por essa vontade de ver o bem, eles sofreram. Francisco Cândido Xavier, com essas questões que ele passou, a família não aguentava mais, vocês lembram? Que começaram a chegar várias pessoas sofridas e o lar já cheio de gente, e a família disse: olha, ou você sai e levam todos eles, ou você fica e não acontece mais nada disso aqui em casa, porque não pode mais, não suportamos mais essas pessoas que penetravam o lar do pai de Francisco Cândido Xavier junto com seus irmãos. Um outro irmão, que chamava André Luiz, disse: temos a nossa casa, vamos para lá. E lá eles desenvolveram atividades que se transformaram no terreno ao lado o grupo espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. E lá eles passaram as lutas dele, demonstrando atividade de amor, de determinação, de força, de socorro, de provas. Vindo a obra Parnaso Além Túmulo, dúvidas, inseguranças, embates, enfrentamentos. Qual de nós não passa sobre isso? Agora, a força e a confiança do que se quer, a determinação e a disciplina do seu objetivo na encarnação, temos que ter. Nós temos que perceber isso em nós. No nosso grupo espiritual, no nosso grupo familiar. Não somos donos de ninguém. Somos só irmãos, espíritos, amigos, encarnados, na proposta do nosso progresso e convivendo uns com os outros das nossas necessidades, nos objetivos de sermos felizes. E é isso que Jesus veio demonstrar, e é isso que a doutrina espírita vem trazer para cada um de nós, e é isso que vários homens que lutam por essa verdade passam. Temos uma pessoa que também nos faz refletir muito sobre essa questão de determinação, que é a Dona Aparecida, já desencarnada. Dona Aparecida, ela era uma enfermeira em Uberaba também. E essa enfermeira lá em Uberaba, ela trabalhava no hospital
E tinha lá no hospital alguns doentes, uns 8 doentes, mais ou menos, tinham chegado com umas bolhas. Era uma doença chamada fogo selvagem, que é o pênfego esfoliáceo. E essas bolhas apareciam como queimaduras imensas. As bolhas eram no corpo todo, no rosto, no pescoço, no corpo todo. E não sabiam como tratar dessas pessoas. Tratar como queimados, se elas não estão sendo queimadas, né? E o dirigente do hospital, o diretor do hospital, disse, olha, temos que tirar essas pessoas daqui, não sabemos o processo de contaminação, ou seja, o que for, não se conhecia nada sobre a doença. E ela disse, não, se eles forem embora, eu também vou. Aí então ele disse, então vai, leva ele para sua casa, né? E ela levou eles para casa, os 8 doentes. Imagina, uma mãe nossa chegando com 8 doentes em casa, e nós, marido, filho, como que a gente ia fazer para entender o coração dessa mãe? Alguns iam dizer, que não está bem. Não é? E ela penetrou no seu lar, com determinação, dizendo que não poderia deixar aquelas pessoas do lado de fora. Sem recursos, sem como ter atendimento. Sem família para socorrê-los. A família suportou alguns dias e depois disse, olha, você tem que escolher ou os doentes ou a sua família. E aí, o que ela escolheu? Os doentes. Ou você fica sem eles ou você vai embora com eles. E o que ela escolheu? Saiu de casa. Não deixou os doentes. O que é esse sentimento, não é? Parece que é uma mãe que não tem percepção pela sua própria família. Mas o que é família? O que é reencarnar? O que é grupo espiritual? O que é necessidade de reajuste na sua encarnação? O que cada espírito tem nessa potencialidade para fazer isso, que nós ainda não temos. Nós ainda, como espíritos, não temos condições de nos determinarmos a fazer isso. Se chegar uma prova dessa para cada um de nós aqui, será muito difícil ainda nos determinarmos e tomarmos uma posição dessa. Por isso que essas provas não chegam para a gente, porque não temos capacidade ainda. Prova só chega para o aluno quando ele passa por exercícios, aprendizados específicos para passar pela prova. Senão seria injustiça da lei de Deus. Mas tenhamos certeza, um dia nós vamos passar por provas como essa, em outras encarnações, mas estaremos aptos porque estamos exercitando nas existências esse sentimento superior de amor, de entendimento das leis de Deus, dessa vida em abundância e demonstrar o que temos a oferecer. Ainda nessa encarnação não podemos. Mas Dona Aparecida foi e encontrou um asilo. E dentro desse asilo ela foi abrigada para ficar ali alguns meses e ficou 10 anos. E durante esses 10 anos, mais pessoas com a doença apareciam. E ela ia cuidando dessas pessoas e o asilo foi tomando uma proporção de vários doentes, crianças, ao ponto de que também as pessoas do asilo disseram, não temos mais como ficar com essa multidão aqui. Ou eles saem, ou não tem como ficar com eles aqui. E ela então pediu um tempo e foi para a Praça da Sé, em São Paulo, pedindo ajuda. Colocou um pano escrito, pintado, ajudem os doentes do fogo selvagem, colocando fotos e algumas coisas mais. Passando então um político da região lá de Uberaba, viu aquela situação, se indignou e pediu para que prendessem ela. E ela foi presa. E quando foi presa, não retornando mais para casa, para o seu local, os doentes ficaram sabendo porque saiu a notícia e todos eles foram em frente da delegacia com placas e todos eles com as suas feridas abertas, né, acamados e tudo mais. Aqueles que podiam foram lá para a frente, pedindo que soltasse ela. A televisão assistiu e tudo aquilo foi levado a público e nós entendemos as palavras do Cristo a dizer, né, que o escândalo é necessário, mas
ai da mão que traz o escândalo. O nosso irmão lá, que promoveu isso, passou pela prova. Em vez dele ajudar, ele criou uma situação difícil, embaraçosa, mas que promoveu o bem. E assim várias pessoas ajudaram, artistas, pessoas que estavam convivendo com aquela situação, políticos da região, pessoas do bem ajudaram. E ela conseguiu sair do local e conseguiu movimentar recursos para construir que hoje existe um hospital do pênfigo, lá em Uberaba. E lá nesse hospital, ela tratava das pessoas com a sua luta pessoal. A sua energia, a sua força, a sua vida em abundância fazia diferença, como o Antônio de Aquino aqui falou, a diferença onde estivermos, seja no nosso lar, na sociedade, na casa espírita ou numa estrutura que queiramos construir por aquilo que nós vemos que é nossos objetivos reencarnatórios, que foi o caso da Dona Aparecida. Ela utilizava gelo, banheira com água e gelo para aliviar a dor dessas queimaduras. Ela não tinha muito o que fazer, não existia medicamento. Ao ponto que ela teve uma intuição, e também com a ajuda de Francisco Cândido Xavier, dentro dessa intuição ela fez um sabão, um sabonete, que com esse sabonete, com medicamentos espirituais também colocados lá, ela aliviava a dor daquelas pessoas. Ela mesma fazia o sabonete. Não estava ali colocando o amor dela, o fluido dela, e cuidando daquelas pessoas. Quanto mais ela cuidava, mais doentes chegavam e as coisas iam tomando proporções difíceis. Ela só tinha 2 vestidinhos de chita. Sabe aquelas roupinhas de chita, naqueles paninhos? Ela só tinha 2 vestidos, um lavando e um usando. Uma sandália havaiana. Essa era a roupa dela. Ela dizia que não podia ter nada que fosse para ela, que retirasse dos seus irmãos aquilo que eles necessitassem, de alimento, de medicamentos. Não poderia ela fazer nada que retirasse dele. Não poderia pedir alguma coisa que fosse para eles em que ela tivesse proveito. E ela vivia cuidando deles, era a função dela, da vida dela. Seus familiares, depois de terem entendido o objetivo e o sentimento de amor profundo que ela tinha, eles também começaram a ajudar, filhos começaram a ajudar. Promovendo hoje uma tarefa imensa, ela já desencarnou. Tivemos lá uma vez conversando com ela e fizemos algumas perguntas e ela disse algo muito interessante para nós, que foi um momento de fraqueza que ela teve. E num desses instantes de fraqueza que ela pensou em abandonar tudo, Chico Xavier teve uma orientação para ir procurá-la. E no momento difícil que levou para ela, no aniversário dela, uma sandália havaiana e disse para ela: não desista. Não desista porque em sua encarnação anterior você foi uma das pessoas responsáveis por ter mandado queimar os protestantes naquela noite de São Bartolomeu. E você, diante da sua vontade imensa de fazer com que isso se modifique na sua história, você hoje está reabilitando aqueles espíritos encarnados daquela época que pelo seu comando cruelmente queimavam as pessoas. No campo mental deles, a dor é imensa e o fogo retorna. E no seu corpo físico, eles relembram quanto sofrimento eles causaram nos outros. Todos eles que chegam até você estão arrependidos. Por isso, esse sentimento de arrependimento vem do corpo espiritual para o corpo físico, onde a doença do fogo selvagem tem causa no pensamento do espírito. O sistema imunológico trabalha de uma certa forma que faz com que o corpo se sinta incendiado. E sendo incendiado, bolhas ocorrem. Imagina o que um encarnado passa numa situação dessa? Então Chico Xavier disse para ela: não desista, porque você está recobrando, através da sua força de luta e de vida, amparando todos eles. Olha, a beleza da reencarnação, a beleza do entender o que é vida em abundância. E nós passamos
pelas nossas provas. Mas, às vezes a gente fica até com vergonha, né? Eu fico com vergonha. Nossa, eu reclamo de algumas coisas que não dá mais para reclamar. Conhecendo a história de pessoas assim, o que eu vou reclamar? Que provas que eu passo? Que situações que eu passo para ter determinação em prosseguir? Em ter cansaço, em ter desânimo, em ter tristeza? Não podemos sentir isso. E nós temos que fazer exercícios para superar essas lutas que chegam. Temos que fazer exercício. Se avaliarmos o nosso ano de 2018, quantos exercícios nós tivemos para ter essa vida em abundância, em paz, em plenitude, em alegria, em esperança, de viver, de ser feliz? Tivemos várias. E várias situações podem ter tirado de nós isso. Por quê? Porque o nosso orgulho impediu de nós mesmos sermos felizes, porque não fomos indulgentes, porque não tivemos entendimento da dificuldade do nosso próximo e deixamos com que isso nos afetasse. Então como eu vou ser feliz? Vou ser feliz porque o outro foi embora e não vou conseguir entender que quando o outro vai embora, carrega parte de mim, então a minha felicidade está no outro? Quando alguém desencarna e parte e a gente fica infeliz porque nossa felicidade estava na vida do outro? Como isso? Nós temos que ser íntegros, compreendendo o que a doutrina espírita traz, abrindo o nosso coração, fazendo a gente enxergar a felicidade interior e lutando para superar a nós mesmos. E colocando essa vida em abundância, como Cristo disse, passando para as pessoas que estiverem ao nosso redor, começando no nosso núcleo familiar, com pequeninas coisas, para um dia nós conseguirmos demonstrar como a nossa nobre Dona Aparecida conseguiu fazer. Então, se nós formos à praia, né? Contei aqui à tarde sobre a praia. A gente vai à praia agora em Cabo Frio, deve ter uma multidão, 1 milhão de pessoas na praia, né? Imaginar você chegar, conseguir passar pelas pessoas para chegar na água. Isso já é um grande sacrifício, né? Mas nós queremos algo prazeroso. Estamos dizendo ir aqui na praia em frente. Mas um lugar desse maravilhoso, como Cabo Frio, não dá nem para a gente ter depressão, né? Depressão, tristeza, só 2 minutos. Você olha para aquele mar bonito, acaba, passa tudo, né? Que maravilha! Olha, dá até alegria quando a gente lembra. Mas imaginar você chegar em meio àquelas pessoas, cada uma com uma música diferente, com a conversa diferente. Não dá, às vezes, você ter equilíbrio para ouvir tanta coisa ao mesmo tempo, né? E bola passa para cá, e o outro corre daqui, e criança, e aquelas pessoas, vendedores. É uma alucinação de situações que ocorrem ao mesmo tempo. Mas se nós olharmos para tudo isso, nós não prestamos atenção na beleza da água cristalina, os peixinhos passando, não é? Procurando o lugar mais adequado, mesmo que seja 50 centímetros ao seu redor. Olha para a água, observa, vê aquele horizonte bonito, né? A natureza de Deus banhando a gente, trazendo paz, calma, mesmo em meio àquele caos. Podemos fazer isso. E aí é que onde se encontra a nossa paz. Estamos traduzindo o que está dentro de nós para o exterior. E não deixando que a confusão do exterior penetre em nós e retire de nós a beleza de participarmos de algo que a nossa natureza tem a nos oferecer. Cada um de nós tem que saber, dentro dessa observação, se posicionar diante das dificuldades da vida, das dificuldades no relacionamento, das dificuldades na família, das dificuldades do trabalho, das dificuldades na sociedade, estarmos em meio às situações difíceis e fazermos com que dentro de nós saia algo melhor, oferecer algo melhor, transbordar essa vida de abundância que o Cristo disse em algo bom. Então nós precisamos de quê? Exercitar, não é? Na Casa Espírita a gente tem exercício para isso, né? Vamos para a obra social, na obra social a gente trabalha, nas atividades da Casa Espírita nós damos os passes, buscando aliviar as dores das pessoas. Tem as atividades aqui do estudo, onde os pensamentos refletem a vida espiritual. Tudo isso é maravilhoso, né? Mas
se nós olharmos, essas vibrações todas nos trazem uma paz, que nos acalma, que nos traz esperança de um ambiente espiritual melhor, não é isso? Por isso nós buscamos a instituição, para o aprendizado, para vivermos isso, para aprendermos algo e colocarmos em prática aos poucos. Então, na casa espírita, nós conseguimos estar mais disciplinados, conseguimos estar com mais equilíbrio. Mas se fizer uma fila ali do caixa, se fizer uma fila ali da cantina, ó, e alguém passar na nossa frente, aí o que a gente faz? Ô, meu irmão, pode passar, bom, estamos na casa espírita, né? Pode ficar, tudo bem, não tem problema não. Aí se o outro der uma catucada, que isso? Bom, o cara passou na sua frente, não, que isso, estamos na casa espírita, né? Aí já acalma o outro também, tudo vai na harmonia, não é isso? Tranquilidade. Mas imaginar, nesse trânsito cheio, você numa fila para pegar uma vaga e o outro vem e entra na sua frente, naquela multidão de pensamento todo alvoroçado, lá no meio da multidão de pessoas, o que vai passar na nossa cabeça também, né? Vai passar a lembrança na casa espírita. Não, eu deixei alguém por a fila, não falei nada. Fica, meu irmão, fica com a vaga, né? Tudo bem, eu vou procurar outra. Não vai brigar, não vamos fazer isso mais. Não podemos deixar uma vaga tirar a nossa paz, gente, não pode. Não pode acontecer. Da mesma coisa convivendo no lar. Quantas vezes convivendo no lar, as coisas acontecem assim, né? Está o último docinho lá, alguém vai e come o último docinho da festa de Natal. Deixamos guardado aquele último docinho, o chocolate lá, é meu. Todo mundo sabe que é meu. Chegou alguém, foi e comeu. Quem comeu? Né? A gente fica muito triste, né? Com alguém que comeu o doce. Poxa, que sentimento me invadiu. Que vulcão entrou em erupção ali, a gente faz o controle, a gente lembra da casa espírita. Não tem problema. E assim são os exercícios. Se a gente não consegue exercitar com coisinhas pequenas, como que nós vamos exercitar com coisas superiores, maiores? Por isso, Antônio de Aquino faz a gente refletir sobre as realidades espirituais, dizendo que o Cristo passou por muitas lutas. E vocês podem observar na página que ele demonstra que se ele passou por essas lutas, nós também temos que passar pelas lutas do nosso progresso. E o objetivo para nós espíritas nos dias de hoje é como se disséssemos nos dias de hoje o que o Cristo falaria. Ele diz aqui: transportemo-nos para os dias de hoje, voltemos à realidade diária das vossas cidades, do vosso local que habitais. Que vedes? Crianças sem tetos, mulheres sofrendo sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. E se o Cristo perguntasse a cada um de nós: o que tendes? O que nós estamos tendo para oferecer, para trazer essa lembrança do Cristo da vida em abundância? Qual o exercício que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, para que essa vida em abundância esteja fluindo, não pare mais, né? O que nós estamos fazendo? E se nós refletirmos durante esse ano de 2018, o que nós fizemos para que essa vida em abundância pudesse acontecer? Quais foram os pontos negativos que me fizeram, que me impediram de colocar em prática essa vida em abundância, essa paz que ele mostrou? Quais foram os momentos difíceis em que eu não consegui superar as minhas fraquezas? Temos que pensar sobre isso, refletir sobre essa realidade. Estamos próximo ao término de um ciclo de ano, só é um calendário, porque tudo continua a mesma coisa. Os festejos que acontecem são bons de reflexões de término de um período, mas se nós fizéssemos isso todos os dias pensássemos que fosse o último dia do ano, né? Fazemos aquele calendário, refletimos as nossas atitudes, ano que vem vai ser diferente, não é? Não podemos dizer assim, hoje vai ser diferente, agora está sendo diferente, não é? Amanhã será diferente. Qual de nós que retorna para o corpo físico de manhã cedinho e abre os olhos e agradece a Deus por enxergar? Agradece a Deus mais um dia de vida no corpo.
que sente isso com certeza da doutrina espírita, que somos espíritos em evolução e que estamos buscando viver isso com naturalidade, sem pieguismo, mas com naturalidade, com certeza, com firmeza. E ele mostra aqui que cada um de nós tem que fazer esse esforço de passar para o outro aquilo que nós estamos vivendo com o conhecimento do que o Cristo deixou por 2018 anos e com o conhecimento que a doutrina espírita está nos dando nessa encarnação. Então nós temos que passar para o outro, quando ele diz aqui, complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos aos homens hoje a verdade da fé. Aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre. Aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegureis, não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis, confie em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão ao seu lado, mesmo que não creiam. Isso é só para demonstrar a nossa percepção na realidade do mundo espiritual e o que nós estamos passando para aqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes as pessoas falam que têm dificuldade de fazer as suas preces no momento do seu dia a dia, até mesmo na hora da sua alimentação, juntar a família e dizer para a família, somos espíritos encarnados, somos uma estrutura de amor, que Deus permitiu que estivéssemos juntos nessa existência, não vamos perder tempo, vamos nos perdoar, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, efetivamente, no caminho para a paz espiritual, para a paz de consciência. Sentemos aqui, vamos fazer uma oração, busquemos o mais elevado, bons espíritos estão ao nosso redor, eles estão aliviando as nossas dores, vamos nos unir, vamos nos respeitar como uma forma de amizade. Quanto é bom falar isso na família, dizer isso para os outros, com a nossa certeza, com a verdade que a gente está tendo, porque essa verdade que nós estamos tendo está sendo a prova para cada um de nós, porque o Cristo também trouxe a verdade, ele disse, eu trouxe a verdade, e essa verdade vos trará vida. Antônio de Aquino aqui nos traz essas palavras. E o que nós estamos levando de verdade espiritual para os nossos familiares? Aí começamos a falar uma coisa dessa, aí um outro que não aceita, diz assim, lá vem o beato, né? Lá vem aquele que tudo é espírito, lá vem, né? Tem as pessoas que vão falar isso. Mas para esses que talvez não entendam, vamos lembrar as palavras do Cristo. Não joguei pérolas aos porcos. O que ele quis dizer com isso? Os porcos não entendem o valor de uma pérola. Você vai jogar lá e eles vão deixar enlamear e aprofundar no lodo. Eles não entendem o valor. Então, jogar pérola aos porcos quer dizer, você tem que entender para quem você vai ofertar o seu melhor. A pérola é o melhor. Pérola é coisa preciosa. Uma pérola, gente, é um tumor dentro de uma ostra que fica na profundeza do oceano. Não se encontra pérolas na margem do mar. Ninguém encontra uma pérola cavando na areia. Pérola é no fundo do mar, dentro da ostra, que demora muito tempo para trazer ali aquilo que não serve para ela como algo precioso para cada um de nós. Então, um conhecimento que é a pérola, não se tem um conhecimento com poucas folhas de uma página de um livro. O conhecimento das ciências, das letras, das leis, da matemática, não é folheando um livro. Tem que mergulhar naquele conhecimento profundamente para retirar as pérolas de uma filosofia, de uma doutrina, de um sentimento. Então nós vamos tirar aquele nosso melhor e dar a quem não entende, despreza, que não dá valor algum. Então isso que Jesus quis demonstrar. E a doutrina espírita ensina isso a gente, nunca desprezando o outro,
mas a cada um aquilo que compete ao outro, compreender. Então não temos que ser piegas e nem beatos, espíritas, tentando catequizar ninguém, mas dar o nosso melhor para aquele que quer buscar. Dar o nosso melhor para aquele que quer ouvir, para aquele que quer compartilhar, para aquele que quer sentir essa realidade, que quer viver essa realidade. Isso a gente pode fazer. Olha, e tem tantas pessoas que sofrem, e é o sofrimento ainda que é o mecanismo que impulsiona o homem a procurar o bem. É o sofrimento ainda que impulsiona o homem ao equilíbrio. É o sofrimento ainda das confusões mentais, emocionais, que busca o homem o entendimento do seu ser. Ainda é o sofrimento no corpo físico que leva o homem a procurar a cura. Ainda é o sofrimento espiritual que leva o homem a procurar o reino dos céus, a vida dos espíritos. Então, temos que oferecer, como disse Jesus, aos doentes, porque o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Cada um de nós precisa desse médico. Cada um de nós precisa desse entendimento do Cristo. E precisamos de levar o que nós temos a ofertar à nossa família, a organização, estrutura da reencarnação, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa esposa, nossos filhos, são espíritos maravilhosos que estão junto de nós, participando desse processo reencarnatório, que, como disse Antônio de Aquino, tem que ter determinação, tem que perceber esses valores, para que essa alegria da reencarnação possa ser o que? Vida em abundância. Que esse ano de 2018 possa ter refletido em nós a busca de tudo isso. Que a Casa Espírita seja para cada um de nós um mecanismo dessa busca de conhecimento, de avaliações, de treinamento, para que na nossa vida pessoal, onde nós corremos o nosso dia de 24 horas, possamos, no corpo ou fora do corpo, na hora do sono, viver essa vida de abundância, de paz que Jesus demonstrou a todos nós. Então, que esse ano de 2018 seja um reflexo na continuidade para o melhor, na possibilidade de um homem de bem no ano de 2019. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a caros irmãos presentes nos trabalhos espirituais de hoje, conclamando a vida espiritual. Podemos avaliar com todos vocês o progresso que vemos em vossos corações. Quantos aqui chegaram com os olhos baixos e o coração ferido diante de tantas lutas que a vida física propõe? Quantas dificuldades carregando no corpo físico, dores, sofrimentos, quantas percepções espirituais que carregam na consciência, precisando de equilíbrio, de identificação da realidade espiritual. E para cada uma destas questões, todos cá trabalharam no apoio a todos que cá chegaram sofridos, médiuns, colaboradores, irmãos de fé, de esperança, idealizando cada tarefa como um mecanismo de socorro espiritual. Quero dizer a vocês, caras filhas, que dentro das proporções que todo o tempo cá vocês se determinaram nos trabalhos espirituais que realizam na casa espírita,
podemos nós também socorrer aos desencarnados, mentalizar para eles regiões espirituais de amparo, criar mecanismo através de estudos espirituais, pelos fluidos que vocês irradiam de fé, de esperança, mostrando aos nossos irmãos que passam por grandes lutas espirituais, mentais, mostrando para eles o que vocês estão conseguindo perceber. Alívio de vossas dores, aliviando as dores deles. Cada vez que um de vocês cá se sentem aliviados de suas dores, no reequilíbrio dos fluidos e na organização física do corpo, para nós cá, esses fluidos irradiantes, as preces de agradecimento de vocês são projetadas para a condição de tratamento a tantos outros irmãos que precisam também do alívio de suas dores. Quantos de vocês que chegam cá nos seus traumas e conflitos espirituais, muitos desencarnados acompanham, precisando de apoio, precisando de segurança, precisando de pacificação. Eles também são orientados à medida em que vocês orientam aqueles que chegam com seus problemas. À medida que vocês, trabalhadores, médios, orientam aqueles que estão atordoados no atendimento fraterno, nos estudos, na prática da reunião pública, nestas horas, quantos irmãos que passam por grandes dramas na vida espiritual são também aliviados de suas dores, são organizados seus pensamentos pelas vibrações de agradecimento de vocês, são organizados os pensamentos deles e eles conseguem sentir o equilíbrio que vocês estão sentindo e encaminhamos para regiões espirituais de orientação, de estudos. Caras filhas, quanto vemos cada uma de vocês chegarem cá, precisando de amizade e de esperança, precisando de apoio, e espíritos tantos que não conseguem adentrar a instituição, muitas vezes ficando ao lado de fora, ao perceberem que alguma de vocês, com as mesmas dúvidas, penetram, porque são encarnados e adentram a instituição. Quantos espíritos que se ligam nesta hora, pedindo para que também possam adentrar a instituição. Espíritos guardiães, protetoras, criam barreiras específicas para que a ordem e a disciplina também se faça cá aos portões da instituição. Mas é o amor de vocês, caros irmãos, que estão na vida da encarnação. É o amor de vocês, é a vontade de retirarem as dúvidas, é a dedicação de vocês nos trabalhos todos cá realizados, que fazem com que muitos espíritos se liguem nesta hora e adentrem a instituição, sendo também organizado a mente deles, participando dos estudos das reuniões públicas e recebendo as orientações. Agora mesmo, quantos estão cá? No fluxo de percepção que cabem a eles, sendo atendidos, quantas vibrações de ânimo e esperança irradiaram do coração de vocês na vontade de vida, de paz com Jesus Cristo. Quantos trabalhos espirituais, cada pensamento de vocês fazem parte para todas nós. Creiam, irmãos,
tudo está interligado, tudo existe uma conexão. Todas nós estamos conectadas com o amor de Jesus Cristo, com o pensamento dele. E a proposta da paz na terra se realiza pela intervenção de Jesus Cristo às necessidades de cada uma de nós, de cada uma de vocês, de cada necessidade espiritual. Acreditem, familiares estão presentes, abraçando vocês ao término deste ciclo de ano e dizendo ao coração de vocês: estamos bem, estamos nos recuperando, e à medida em que vemos vocês caminhando na encarnação, nos traduz certeza de vida espiritual. Que Jesus Cristo os abençoe a todos, que as liberações de paz sejam transmitidas aos seus familiares, na casa de vocês, no lar de vocês, e ao retornarem para os vossos lares, transbordem junto a eles a convivência de vida espiritual, de paz, de amor aos corações de todos. O abraço do Hermann, vibrando para com todos vocês a certeza do amor de Jesus Cristo a todos os irmãos presentes. Muita paz, caras filhas, muita paz. Graças a Deus.